amigos, estamos aqui para lançar mais esse vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero falar sobre as divisões e as heresias que têm surgido no nosso meio. Depois que nós passamos a ministrar a palavra do Eterno aí no YouTube aí, e muitas pessoas se aderiram e receberam a Yahshua como seu Salvador, creram nesse nome, creram no nome do Eterno, Yahweh. Depois disso, tem surgido muitas pessoas no nosso meio que têm trazido divisões e têm trazido muitas heresias. Mas antes de eu entrar nessa questão, primeiramente eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: nós estamos aí, meus irmãos, crendo que o arrebatamento vai acontecer dia 16 de abril, agora, na Páscoa, na Pessa, lá de Israel. E muitos irmãos têm nos chamado de falso profeta, têm nos chamado de herege. Mas esses irmãos que têm falado isso, eles não sabem nada, eles não sabem o que é um falso profeta e o que é um herege, eles não sabem nada. Hoje nós vamos falar sobre isso, o que é um falso profeta e o que é um herege. Então veja bem, meus irmãos, não tem nada de errado em calcular quando é que Yahshua vai arrebatar a sua igreja e quando é que ele vai voltar nas nuvens. Não tem nada de errado quanto a isso. Por quê? Porque os profetas no Velho Testamento, eles fizeram isso. O próprio Daniel é o seu nome, ele calculou o tempo de Israel na Babilônia. Lá no capítulo 9, diz que ele pegou os livros e começou a calcular. Ele leu o livro de Jeremias ali para ver quanto tempo realmente eles iriam ficar lá na Babilônia. Se os judeus, os ialdinhos, tivessem calculado as 70 semanas de Daniel, que o Eterno deu para eles, se eles tivessem calculado, eles saberiam que Yahshua ia entrar lá dentro de Jerusalém, de El-Shalom, na semana de número 63. Então eles não calcularam, eles ficaram dormindo. E aí Yahshua chegou, eles nem perceberam. Então, meus irmãos, não é proibido calcular. Para que existe o calendário do Eterno? O calendário que, inclusive, eles tiraram 210 anos nele e nós descobrimos agora, e graças ao Eterno ele nos revelou isso e nós mostramos para os irmãos. Para que existe aquele calendário lá? Aquele calendário é para mostrar a história do homem, desde quando ele foi criado, Adão, até o milênio, quando Yahshua vai estabelecer o milênio e vai governar durante 1000 anos nessa terra. Aquele calendário foi dado para isso, para nós calcularmos quando é que o milênio seria estabelecido. Iria passar-se 6.000 anos. Quando inteirasse 6.000 anos, ia começar o 7º mil ano. O ano de número 7 ia ser começado, o milênio. Então ia passar 6 milênios para estabelecer o 7º milênio. E aí eles tiraram 210 anos nesse calendário para nós não sabermos quando é que o milênio iria ser estabelecido na Terra. Mas graças ao Eterno ele nos revelou isso. Então esse calendário é só para poder mostrar que o homem viveu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, meus irmãos, esse calendário é para mostrar toda a história do homem até Yahshua estabelecer o milênio. É para mostrar todo o plano do Eterno, Deus de Adão até resumir no milênio. Então não tem nada de errado calcular. Isso não é ser um herege, isso não é ser um falso profeta. Ser um falso profeta é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O que é um falso profeta? Nós vamos entrar nessa questão aí, desses irmãos aí. Por quê? Porque no nosso meio surgiu pessoas pregando heresias e promovendo divisões. Então vou ler agora. Tito 3, versículo 10. É Tito 3, versículo 10, que diz assim: Depois da primeira e da segunda demonstração, nada mais tens a fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Algumas traduções vai dizer assim, depois da primeira e da segunda demonstração, nada mais tens a fazer com um homem herege. Aqui está, com um homem faccioso. Outras vai dizer, com um homem que promove divisões. Outras, como essa aqui, vai dizer, com um homem que promove seitas. Então, nada mais tens a fazer com um homem herege. O que é um homem herege? Um homem herege é um homem que traz falsas doutrinas, falso ensinamento. Então veja bem, meus irmãos, no nosso meio surgiu divisões, surgiu aquela divisão lá em São Paulo com aqueles irmãos lá que criou um grupinho lá que não crê no Partir do Pão, depois surgiu um grupinho que não crê na imersão, depois o canal Manual de Yahshua saiu com a heresia de que Yahshua veio do sexo, Yahshua nasceu de sexo. Agora lá em BH tem um grupo lá que fala que Yahshua é pai. Eu vou falar hoje sobre esse grupo aí, esse grupo de BH, que prega que Yahshua é pai.
Mas primeiramente deixa eu trazer para os irmãos aqui o seguinte, aqui está dizendo assim, admoesta o homem herege. Por quê, irmãos? Vocês acham que esses grupinhos são formados como, meus irmãos? Esses grupos que surgiram no nosso meio, essas divisões, esses grupinhos. Como é que vocês acham que esses grupinhos são formados? Vocês acham que esses irmãos vão até outros irmãos e falam assim, passa para o meu lado aqui. Não, meus irmãos. Esses homens que criam esses grupinhos, eles são os hereges, que está registrado aqui em Tito capítulo 3, versículo 10 e 11. Admoesta o homem herege, levanta um homem no nosso meio levanta um herege. O que o herege faz? Ele prega heresia, ele prega uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Quando ele traz a heresia, herege promove heresia. Quando o homem herege promove a sua heresia, a sua falsa doutrina, o falso ensinamento que não vem do eterno, o que ele faz? Ele acaba promovendo uma divisão. Ele acaba arrastando pessoas para crer nessa heresia, né? Nesse falso ensinamento. E aí ali agora formou um grupinho em volta daquele herege. Aquele homem herege, ele promoveu uma divisão, ele promoveu uma seita, ele promoveu uma facção. Por quê? Porque ele trouxe uma heresia. Então, o que faz promover esses grupinhos aí são esses irmãos que surgem no nosso meio, querendo ser mestre e trazendo um falso ensinamento. Então ele promove uma divisão, uma heresia. Ele traz uma heresia para promover uma divisão. Então ele é um herege. O que é um herege? Um homem que traz um falso ensinamento, uma falsa doutrina. É isso que nós vamos ver aqui agora com respeito a essa questão de pregar que Yahshua é pai. Porque através dessa heresia gerou-se pessoas em volta desse herege. Em volta desse irmão aí, que é um herege, que trouxe essa falsa doutrina. Entendeu, meus irmãos? Então, igual aqueles irmãos lá, ó. Ah, não existe partido do pão, não. Isso é uma heresia. Então, juntou pessoas em volta dele. Aí veio o pessoal do manual de Yahshua. A Yahshua veio de sexo. O que eles estão fazendo? Estão anulando o sacrifício de Yahshua. Porque quando você diz que Yahshua veio de sexo, você está dizendo que Yahshua nasceu em pecado. Porque todo homem que nasce de sexo, nasce em pecado. Yahshua não veio de sexo. Foi o Eterno que gerou Yahshua no ventre de Maria por meio do Espírito dele, o Espírito Santo. Então ele não nasceu de sexo justamente para não nascer em pecado, porque senão o seu sacrifício não valia nada. Então isso aí é uma heresia de perdição. Então vamos lá agora, tem aí pessoas pregando que Yahshua é pai, vamos entrar nessa questão. E antes de nós falarmos sobre essa questão de Yahshua ser pai, primeiramente eu gostaria de trazer um ponto aqui, que esse irmão lá de Belo Horizonte, o que ele traz? Apocalipse capítulo 3, versículo 12, eles leem e diz que, quando eles leem esse versículo, eles dizem que nós já estávamos lá no céu, nós largou nossa coroa lá e veio para a terra para conquistar essa coroa de novo. É isso que eles dizem. Eles dizem que nós éramos coluna lá e nós descemos para cá. Agora nós vamos voltar a ser coluna de novo. Por quê? Porque eles baseiam aqui, Apocalipse 3, versículo 12, que diz assim: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Criador, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Criador, e o nome da cidade do meu Criador, e o meu novo nome. Então está aqui, ele está dizendo assim: farei dele coluna no templo do meu Criador, e ele nunca mais sairá de lá. É o que está aqui na Bíblia de Jerusalém. Farei dele uma coluna no templo do meu Criador, e daí nunca mais sairá. Aí eles dizem assim, tá vendo? Nós já saímos de lá uma vez, então nós não vamos sair de lá mais. Só que eles pegam a tradução de Jerusalém e acham também que ela é infalível, que não tem nenhum errinho na tradução da Bíblia de Jerusalém. Não, meus irmãos. A Bíblia de Jerusalém também, ela tem erros de tradução nela. É por isso que eu tenho várias traduções aqui, ó. Por isso que eu tenho essa aqui, ó, Shemitah. Por isso que eu tenho essa antiguinha aqui, ó, que nós vamos ver nela hoje, alguns versículos. Por isso que eu tenho essa aqui, ó, Bíblia Judaica. Por isso que eu tenho essa outra aqui, ó. Por isso que eu tenho essa tradução aqui, ó, que é outra tradução. Por isso que eu tenho essa tradução aqui, ó, que é uma tradução espanhola. Tem outras ali que são várias traduções. Então tem várias traduções aqui, porque a Bíblia de Jerusalém não é 100% confiável, não. Então, eles leram nela aqui e falaram assim, mas nunca sairá de lá. Quer dizer que nós estávamos lá. Vou ler nessa aqui agora para ver se fala isso. 3, versículo 12. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Criador, e ele de modo algum sairá dali. Ele de modo algum sairá dali. Não está falando nunca mais sairá de lá. Não. E ele de modo algum sairá dali.
Mas por que esses irmãos estão pegando essa doutrina de que nós viemos de lá? Porque eles aprenderam isso com aquele irmão lá da congregação cristã no Brasil, que foi excluído da congregação cristã. Ele foi excluído da congregação cristã. Ele fez 40 horas de áudio, 40 horas de áudio, pregando heresias, dizendo que ganhou a revelação da voz e dos 7 trovões. Se você pesquisar na internet, você vai ver falando nesse homem aí. Surgiu lá dentro da congregação cristã no Brasil. E ele prega que nós viemos lá do céu. Nós estávamos lá e nós rebeliou com Satanás e viemos de lá e viemos para a terra, que é o que esses irmãos estão pregando. Então essa doutrina que esses irmãos de BH estão pregando aí agora, não é nova não. Eles pegou isso e foi desse irmão lá da congregação cristã no Brasil, que ele prega que nós estava lá no céu e nós desceu e veio. Por que esse irmão da congregação cristã no Brasil, de onde ele tirou isso? Ele tirou isso do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 14 aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Hebreus, capítulo 11, versículo 14. Pois aqueles que assim falam demonstra claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Aí, ó. E se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Aí eles pegam, esse irmão da congregação cristã no Brasil pegou essa tradução aqui, já leu e falou assim: ah, então nós estávamos lá no céu, descemos para a terra. Agora, o texto aqui está dizendo que se nós lembrássemos lá do céu, nós ia querer voltar para lá. É o que os irmãos de BH estão ensinando. Que tudo foi apagado na nossa memória para nós não lembrar do céu. Senão nós vamos querer voltar para lá. Irmãos, isso é heresia. Não é isso que o texto está querendo dizer, não, meus irmãos. Não tem nada disso. Nós não estávamos lá no céu e veio para a terra, não, meus irmãos. Isso é palhaçada. Esse homem que prega essas 40 horas nesse DVD aí, ele ensina que nós somos daqueles que passou para o lado de Satanás, rebeliamos, e o Eterno deu mais uma chance para nós. Lê lá as 40 horas lá da voz dos 7 trovões, pregada por esse irmão aí da congregação que está no Brasil, esse herege aí que pregou essa heresia, que não existe não. Vou ler nessa tradução aqui agora para vocês entenderem o que o texto está querendo dizer. Hebreus, capítulo 11, versículo 14. Vou ler nessa tradução aqui. Ó. Então, esses irmãos de BH, esse herege aí, ele promoveu essa heresia e várias outras heresias, estão juntando pessoas em volta dele, seguindo as heresias que esse homem criou. Eu não tinha nem que estar falando isso aqui se esses irmãos tivessem crescimento, mas eu tenho que falar porque vai vir outros irmãos novos aí para ver os vídeos aí, e daqui até lá, quem sabe, né, o Eterno já desvia ele desses hereges aí e traz ele para o caminho correto. Aqui diz assim, ó. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Vou ler mais atrás para vocês entenderem. Está falando de Abraão. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram todos os descendentes, como as estrelas do céu, de Abraão. Porque Abraão até falou que eu vou fazer da sua descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar. Aí vem, por isso que seu nome foi mudado, de Abraão para Abraão, que é pai de multidão. Aí vem, tão numerosa como os grãos de areia da pátria do mar. Todos esses homens morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que o Criador tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Abraão vivia em tendas, ele era peregrino, ele saiu lá da terra de Canaã, aí começou a andar como peregrino, mas ele estava lá na terra de Canaã, começou a andar como peregrino. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos, estão buscando a pátria celestial. Não ficam pensando em voltar para a terra de onde tinham saído, eles não ficam pensando em voltar para Canaã, não. Eles não ficam pensando na terra de onde ele saiu, não, Abraão. Eles não ficam pensando na terra de Canaã, não. Eles ficam pensando na terra celestial. Aí, se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Se eles quisessem, podiam voltar para a terra de Canaã, para a terra de Canaã. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E o Criador não se envergonha de ser chamado o Criador deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Então, meus irmãos,
A terra que eles estavam pensando é a terra de Canaã. Eles ficavam pensando. Aí eles não ficou com pensamento nela assim, não. Porque se ficasse, o texto está dizendo, se eles ficassem pensando só na terra de Canaã, eles acabavam voltando lá para a terra de Canaã. Não, mas eles queriam a terra prometida, a terra onde está a cidade celeste. Então, esses irmãos de BH, isso é heresia. Esses caras não sabem nada. Nada. Chegou no meio aí agora para poder trazer heresia. Saiu do sistema, era pastor lá do sistema, saiu do sistema lá e veio pregar heresia no nosso meio. Então nós vamos entrar nessa questão aí. Então, irmãos, eu vou passar o vídeo aí agora desses irmãos de BH dizendo que nós viemos lá de cima e que nós temos que voltar para lá. Nós temos que voltar para lá. E nesse vídeo também eles dizem que Ialcha, ele entregou a sua função de sumo sacerdote para Mical. Ele agora não é sumo sacerdote, mas ele entregou essa função de sumo sacerdote para Mical. Aí eu vou entrar nessa questão. Assista o vídeo aí. Sem blasfemar, se ela vai ser perseverante, né? Se ela vai se purificar, se santificar cada vez mais para o encontro. Por quê? Porque eles serviam no templo celestial. Como eles serviam aqui, não é à toa que a referência ali, né, das romanzinhas na segunda coluna. Exato. Então, eles serviam no templo. E está falando assim, eles foram tirados disso. E nós vamos ver isso aqui, ó, em Daniel capítulo 8. Vamos lá. Em Daniel capítulo 8? Daniel 8. Aqui está falando já também de uma profecia, que aquilo ali é algo que está falando também celestialmente, tá, irmãos? Fala assim, ó, de um deles saiu um pequeno chifre. Aqui a gente já sabe que está referindo ao antimachia, tá? Ele fala que depois cresceu muito, tanto na direção do sul quanto do oriente, quanto do país do esplendor. Isso aconteceu já? Isso ainda não aconteceu. Por quê? Para que o pequeno chifre possa crescer, tem que ser arrancados 3 chifres da terra. Esses 3 chifres é a representação de um terço. Um terço que vai ser retornar para quem? Para o Machia, conforme Zacarias 13. Tá? Um terço eu vou preservar e ele vai voltar para o Machia. Então ele fala assim, ó, de um deles saiu um chifre pequeno, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como do oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derribando por terra parte dos exércitos das estrelas, calcando aos pés. Chegou até a exaltar contra o príncipe do exército. Aqui o príncipe do exército é Mical. Falando que abolindo o sacrifício perpétuo, olha aqui, abolindo o sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário. Porque Mical, lá em cima, ele era o sumo sacerdote após a morte do seu pai. Quando o pai dele morreu aqui na terra, entendeu? O pai é ressuscitado por ele em Lucas, tá? Ele vem para poder ressuscitar o papai dele e depois leva o papai dele lá para cima. Por isso fala, abre os portais celestiais, porque está chegando o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Ial, o forte e valente, Ialcha, que agora aqui foi sobreexaltado, recebeu o nome de Ial, Todo-Poderoso, tá? Nós vimos no vídeo anterior. Salmos 24. Exatamente. Agora, aí está falando aqui, olha, esse pequeno chifre, né? Ele está falando lá das coisas celestiais. Ele se exaltou e ele lançou um voto de desconfiança contra os filhos de Ialcha. E com isso, ele fez isso, ele arrasou o lugar do seu santuário. O santuário ali que Mical cuidava, quer dizer, o templo celestial. Mical recebeu de Ialcha a unção e a investidura. Recebeu dele a condição de sumo sacerdote. Por quê? Porque Ialcha, quando ele vai assentar agora à destra da majestade de Ial, ele tem que entregar o ofício do cuidado do templo para o seu filho primogênito Mical. E ali Mical se torna sumo sacerdote em lugar do seu pai. Por quê? Porque o papai Ialcha, ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então os irmãos viram o vídeo aí onde o irmão diz que Ialcha entregou o seu sumo sacerdócio para Mical. Primeiro ele está errado, que ele diz que Mical é um e Ialcha é outro. Eu já lancei um vídeo aí mostrando que Mical é o próprio Ialcha. Depois vou até lançar esse vídeo no meu canal novamente, porque teve uns hereges lá de São Paulo que queria contestar isso aí. Nós tivemos que fazer um vídeo aí mostrando que Mical é o próprio Ialcha. Mas aqui a questão é o seguinte, então uma suposição então que Mical
É um anjo lá que não é o próprio Yahshua. Veja bem, meus irmãos, o que esses irmãos estão fazendo? Estão tirando a função de Yahshua de mediador entre ele e nós. Estão tirando Yahshua de sumo sacerdote. Está fazendo Yahshua deixar de ser sumo sacerdote. Porque se Yahshua pegou o seu sumo sacerdócio e entregou para um anjo, ele agora não é mais o nosso sumo sacerdote. E aí esses irmãos estão pregando uma das maiores heresias de todos os tempos. É negar que Yahshua é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele morreu para se tornar sumo sacerdote. Ele deixou o céu, se tornou um homem para poder se tornar o nosso sumo sacerdote. Foi para isso que ele veio. Ele veio para que nós pudéssemos nos tornar filhos do Criador, através da sua natureza que ele ia passar para nós, e para se tornar nosso sumo sacerdote. Foi para isso que ele veio a essa terra. Então vou estar lendo Hebreus, capítulo 8, versículo 1. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sumo sacerdote que se assenta à direita do trono da majestade nos céus. Então Yahshua, ele se tornou o nosso sumo sacerdote para poder sentar à direita do Pai, lá na glória. Quem intercede pelos homens não são anjos, não são querubins, não são serafins, não. Aqui na terra o Eterno colocou o templo lá em Yahushalã, tinha 3 partes: Santo dos Santos, Santo Lugar e Átrio Exterior. Os sacerdotes, eles podiam entrar até no Santo Lugar, os sacerdotes. Mas no Santo dos Santos, o Eterno deixou entrar só um homem. Ele era chamado de sumo sacerdote. Ele era chamado de sumo sacerdote. Então ele entrava, tem até uma história aí que eu nem sei se é verdade, que fala que ele entrava com a corda amarrada na cintura ou no pé. Porque se ele entrasse em pecado lá dentro do Santo dos Santos e ele morresse lá dentro em pecado, então os outros vinham arrastando ele pela corda. Não sei se é verídico. Mas o que eu sei é o seguinte: se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. Porque ele tinha entrado no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o mais profundo do templo, aonde estava a glória do Eterno. Então, era um homem. Ele era o sumo sacerdote. Então Yahshua veio o quê? Yahshua veio como um homem. Ele era um ser celestial, ele se tornou um homem para se tornar o quê? Para se tornar o nosso sumo sacerdote. Mas para entrar naquele templo lá de Israel? Não. Para entrar no verdadeiro templo que está lá no céu, onde o Eterno está. Lá no céu tem um lugar lá que só Yahshua entra, que é onde está o Eterno. Tem um lugar lá que quem entra é só o sumo sacerdote, é só Yahshua que tem acesso a esse lugar lá. Anjo nenhum lá não tem acesso a esse lugar lá, não. Lá quem tem acesso lá é só Yahshua. Vou ler o texto para vocês agora. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda, aqui na terra. Está falando que eles entravam no santo lugar, para realizar o serviço cultual. Na segunda tenda, no Santo dos Santos, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas falhas e pelas do povo. Ele tinha que fazer um sacrifício para perdoar o pecado dele e do povo, para depois ele entrar no Santo dos Santos. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Agora eu vou ler o versículo 11. Que já deu para nós entender já que quem entrava lá no Santo dos Santos era só o sumo sacerdote. O sacerdote ia só na primeira tenda. Na segunda tenda, que ficava mais a fundo, era só o sumo sacerdote. Agora, o versículo 11. O Machia, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. Ele entrou lá no verdadeiro Santo dos Santos, aonde está o Todo-Poderoso Yahweh dos Exércitos. Por que ele entrou? Porque ele se tornou o sumo sacerdote e com o seu sangue
ele agora entrou para oferecer ao Eterno o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício que ele fez por nós. Então está dizendo que ele entrou com o seu próprio sangue. Ele não entrou com sangue de bode, de cabrito, de vaca, não. Ele entrou com o seu próprio sangue, lá dentro do Santo dos Santos, onde o Eterno está. Ele entrou com o seu próprio sacrifício, porque ele é o perfeito sumo sacerdote de Yahweh. Então, se ele pegar essa função de sumo sacerdote e der para outro, der para um anjo, ele agora não pode entrar lá mais, aonde está o Todo-Poderoso Yahweh dos Exércitos. Ele deixa de ser o sumo sacerdote. Nem tem como ele fazer isso, porque ele já fez isso de uma vez por toda, e ele agora é o sumo sacerdote eternamente, para todo sempre. Não tem como tirar essa função dele mais. E não tem como nem ele pegar essa função e dar para outro mais. Não existe isso, meu irmão. Isso é heresia. Heresia de perdição pregada por esse herege de BH. Está pregando uma heresia. E tem pessoas ali grudadas, agarradas, seguindo as heresias e dizendo: glória, oh, mensagem tremenda. Essa mensagem é um alimento sólido, veio lá do coração do Pai. Essa é uma mensagem de Satanás, veio lá do coração de Satanás. Dizer que Yahushua entregou a sua função de sumo sacerdote para um anjo. E agora que esse anjo agora é o sumo sacerdote. Para com isso, irmãos. Cresce. Tem que parar. Tem irmãos aí que me ligou lá de Brasília. Irmão, estou ouvindo as mensagens do irmão lá de BH. Nossa, é tremendo. Irmãos, não saiu nem do leite ainda. Está bebendo água com açúcar. Porque nem as denominações pregam um engano desse. Nem as denominações pregam uma heresia dessa. De que o Filho do Eterno não é mais o sumo sacerdote. Entregou o seu sacerdócio para outro agora. Para com isso, irmão. Vamos entrar nessa questão agora de que Yahushua é Pai. Então vamos lá, meus irmãos. Para esses irmãos de BH sustentar essa doutrina de que Yahushua é o nosso Pai, eles pegam alguns versículos aí e distorcem eles. Mas hoje nós vamos mostrar para os irmãos que isso tudo é heresia. Vamos pegar todas essas passagens que eles usam e vamos mostrar que isso é uma deturbação que eles estão fazendo. Eles estão distorcendo o que as Escrituras querem dizer. A primeira heresia que eles pegam no capítulo 1 de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Aqui diz assim: e ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos do Criador. Eles dizem assim, tá vendo, meus irmãos? O texto está dizendo aqui que os anjos têm que adorar a Yahushua. Meus irmãos? Isso aqui, meus irmãos, é erro de tradução. Isso aqui é erro de tradução. Por quê? Se você tiver uma Bíblia aí, olha na lateral dela, se ela tiver referência, olha na lateral dela qual é a referência desse versículo. A referência desse versículo é os Salmos 97, versículo 7. Por quê? Porque o autor aqui está pegando a referência dos Salmos 97, versículo 7. Porém, na Bíblia de Jerusalém, quando você lê os Salmos 97, versículo 7, o que está escrito lá? Vamos lá agora. É a mesma referência. O autor está pegando a mesma referência. Só que você tem que lembrar aqui que o Novo Testamento aqui está escrito em grego. E essa passagem aqui, quem pegou essa passagem que traduziu ela depois, pegou da Septuaginta, que já tinha sido deturbada do hebraico. O Velho Testamento da Bíblia de Jerusalém veio direto do hebraico. O Novo Testamento tem algumas passagens que vêm da Septuaginta, que foi deturbado. Então vamos lá para o hebraico, lá da onde veio a referência. Salmos 97, versículo 7. É a mesma passagem. Vamos ver o que vai estar dizendo lá agora. Aqui diz assim. Salmos 97, versículo 7. Aqui diz assim, ó. Os escravos de ídolos se envergonham, aqueles que se gabam dos vazios. À sua frente todos os deuses se prostam. Está falando que diante de Yahushua todos os deuses têm que prostrar. Algumas traduções vai dizer todos os anjos se prostem. Só que agora não está falando adorar. Os anjos têm que prostrar diante de Yahushua em sinal de reverência, porque ele é o rei de todo o universo agora. Então, meus irmãos, é só você pegar uma tradução aí e olhar no rodapé ou na lateral a referência que ela está dando. Ela está dando a referência de Salmos 97, versículo 7, mostrando que o texto está falando para prostrar e não adorar Yahushua. Isso é heresia desses irmãos. Não sei de onde eles tirou isso. Vamos continuar. Nós vamos agora passar para Hebreus, capítulo 2, onde fala dos filhos. A outra passagem que esses hereges aí pegam é Hebreus 12, versículo 13, que diz assim: e mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que o Criador me deu. E Yahushua falando, eis-me aqui com os filhos que o Criador me deu.
Mas ele está dizendo que os filhos é dele? Não. O texto está mostrando que os filhos são do Criador. E o Criador deu os filhos dele para Yahusha cuidar deles. Porque Yahusha, ele é o nosso tutor. Ele é o nosso irmão mais velho. Então ele, como o irmão mais velho, nós podemos ter ele como nosso pai. Está entendendo, meus irmãos? Quando o pai sai em viagem aí e larga o irmão mais velho tomando conta dos outros irmãos mais novos, aquele irmão mais velho, ele é como um pai para eles. Ele é como um pai para eles. Por quê? Porque ele é o tutor deles. Eu vi até um irmão falando sobre isso aí, sobre essa questão de ser tutor, com respeito a esses irmãos. Lá no livro de Provérbios, fala da sabedoria de Yahweh. Nós sabemos que a sabedoria de Yahweh é Yahusha. E a sabedoria ali fala assim que ela tem filhos. Por quê? Porque a sabedoria, ela instrui a pessoa no caminho que a pessoa deve andar. A sabedoria, ela instrui a pessoa para ela não ir para um caminho errado. Então a sabedoria, ela é o nosso tutor, ela cuida de nós. E Yahusha é o nosso tutor, ele é o nosso irmão mais velho. Mas não significa que Yahusha é o nosso pai, não, meus irmãos. Não é isso que o texto está querendo dizer, não. Olha aqui, ó, Hebreus nessa Bíblia aqui, ó. Como é que tá nela aqui, ó? Hebreus capítulo 2, versículo 13. E também eu porei nele a minha confiança. E ainda, vejam, eu e as crianças que Yahweh me deu. Vou colocar na tela para vocês verem essa aqui, ó. Eu e as crianças que Yahweh me deu. Porque Yahusha é o nosso irmão mais velho, nosso irmão mais maduro. Então ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Nós somos filhos do Eterno. E o Eterno nos deu para Yahusha cuidar de nós. Então, ainda que Yahusha quisesse chamar nós de filhos, ele poderia chamar. Mas ele não fez isso hora nenhuma para não dar lugar. Porque senão, aí ó, esses hereges aí, sem Yahusha mostrar isso, ele já está com essa heresia aí de que Yahusha é o nosso pai. Vou pegar aqui agora uns textos aqui, ó, de Gálatas capítulo 4, versículo 19. Então, irmãos, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim: meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Yahusha seja formado em vós. O apóstolo Shaul falou assim, ó, ele falou para os Gálatas: meus filhos, por quem eu estou sofrendo dores de parto, para que Yahusha seja formado em vós. Eu pergunto para vocês, os Gálatas eram filhos de Shaul? Eles eram filhos de Shaul? Eles eram filhos de Shaul na fé, porque foi Shaul que pregou o evangelho para eles. É igual a Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Então, meus irmãos, Shaul está falando com eles, ó, meus filhos, mas não significa que Shaul é pai deles não, meus irmãos. Essa aí é uma das maiores heresias que eu já vi até hoje, pregar que Yahusha é o nosso pai. Para com isso, meus irmãos. A Escritura mostra toda hora que Yahusha é nosso irmão. Então eu vou mostrar isso. 1 João também, o apóstolo Elhana, 1 João, 2 João, ele fala assim: filhinhos, já é chegada a última hora, como sabeis que o antimachia vem. Ele está falando do anticristo. Mas porém ele fala assim: filhinhos, já é chegada a última hora. Por quê? E aí, eles eram filhos de Elhana, do apóstolo Elhana? Não. Então, irmãos, nossa, que cabeça, como é que pode a pessoa distorcer toda a palavra do Eterno? Vamos para Isaías capítulo 9, onde eles falam que Yahusha é o nosso Pai eterno. Vamos lá agora, ver se é mesmo. Isaías capítulo 9, versículo 5 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre os seus ombros. E lhe foi dado este nome, ou seja, esses títulos, né, que isso aqui é título: Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Aí agora, esses irmãos de BH agora falam: nossa, nós agora tá com o prato cheio, olha aí. Pai para sempre, né? Deus Forte, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre. Então Yahusha é o nosso Pai. Pegou só a Bíblia de Jerusalém e confiou na tradução dela, né? Confiou na tradução dela e caiu do cavalo. Isso aqui não tem nada a ver. Primeiro, isso aqui está falando de um menino que ia nascer, que é Yahusha, realmente é Yahusha. O governo ia ser colocado sobre os seus ombros. Por quê? Porque ele vai governar no milênio. Ele vai ser o príncipe da paz em toda a terra. Em toda a terra. Então, o governo vai ser colocado sobre os seus ombros. Está falando de quê? Está falando do milênio. Yahusha no milênio. Agora, o que o texto está dizendo? Recebeu esse título: Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte.
Tem tradução que ela coloca, em vez de colocar maravilhoso na frente de conselheiro, ela coloca maravilhoso atrás de conselheiro. E aí pode ler em várias traduções, não pega só uma não, lê no outro que vocês vão ver que maravilhoso está atrás de conselheiro. Aí tem tradutores que traduzem assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte. Tá entendendo? Conselheiro do Deus forte, que no caso seria o Criador, Yahweh. Mas eu vou respeitar aqui essa questão aqui, vou deixar abaixo, vou deixar essa questão aqui. Vamos supor então nessa questão se Yahshua é o Deus forte. Romilson, tem alguma coisa errada de afirmar então que Yahshua é o Deus forte? Tem errado porque essa palavra Deus vem de Zeus. Mas o que significa Deus forte então? Significa um ser celestial forte. É errado? Não, ele é forte. Yahshua é poderoso. É igual eu falei em vários vídeos. Você nunca vai ver na tradução Almeida, em qualquer outra tradução, falando Yahshua é o Deus todo-poderoso. Não. Você vai ver falando igual aqui, então tá. Deus forte, Deus poderoso. Por quê? Porque acima dele está o todo-poderoso, que é Yahweh. Yahweh é o todo-poderoso. Yahshua, então, é poderoso. Ele é um ser celestial poderoso. É. Satanás é um ser celestial poderoso? É. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, fala que Satanás é o Deus desse século. Satanás é o Deus desse século. Ele está governando os ímpios. Ele é o Deus de todos os principados e potestades. É o Deus desse século. Então, ele é um ser celestial poderoso. Então, não tem nada de errado falar Yahshua é um Deus forte. Errado cada tradução, que é Deus. Mas o correto seria Yahshua é um ser divino, poderoso. É. Então, pronto. Tá aqui. Espero que os irmãos entenderam. Agora, vamos lá. Pai para sempre. Tem uma tradução que eu vou pôr ela na tela aí que fala assim, ó. Ele será pai do século futuro. Pai do século futuro. Pai do século futuro. Vou colocar na tela aí para você ver aí, ó. Pai do século futuro. Agora, vou pegar essa traduçãozinha antiga aqui, ó. Ó, toda rasgadinha, antiguíssima. E vou colocar a foto dela na tela aí. Ó como é que tá aqui, ó. Ó. Porquanto o menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre os seus ombros, e será chamado admirável, conselheiro, Deus forte, pai do século futuro, príncipe da paz. Ele é pai do século futuro, pai do milênio, pai do século futuro. Não estou falando nada dele ser o nosso pai, não. Pai do século futuro, pai do milênio, porque ele vai ser rei de toda a terra. Caiu por terra aí? Os heréis de BH? Caiu por terra? Vamos continuar, que agora que eu vou entrar nas bombas, agora que eu vou mostrar então a questão de quem é o nosso pai. Se é Yahshua ou se é Yahweh, o Todo-Poderoso. Nós vamos entrar nessa questão agora. Então nós vamos entrar nessa questão. Então, irmãos, primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos de que Yahshua não é o nosso pai é porque ele é o nosso irmão. E nós vamos começar a ver isso em Gênesis 49, versículo 8 e 9. Aí eu vou estar mostrando para os irmãos que Yahshua é o nosso irmão, ele não é o nosso pai. Isso aqui agora é só bomba da agora para frente. Vamos lá. Gênesis 49, versículo 8. Quando Jacó chamou seus 12 filhos, ele pôs a mão sobre cada um deles e deu uma benção para cada um deles. Só que aquelas bênçãos que ele estava dando ali, ele estava profetizando para pessoas e para nações para o futuro. Então, quando ele pôs a mão sobre a cabeça de Judá, aquela profecia ela se remete a Yahshua. Ele não estava falando aquilo diretamente para o filho dele, ele estava falando aquilo para quem ia vir da descendência dele, que ia se tornar aquela bênção que ele estava falando ali, ia se tornar na vida dessa pessoa. Vamos lá. Gênesis 49, versículo 8, ele diz assim, Judá, ele colocou a mão sobre o filho dele, teus irmãos te louvarão. Ele está falando para Yahshua, está vendo aí? Teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Ele está falando para Yahshua. Os teus irmãos vão te louvar. Quem que é os irmãos que vai louvar ele? Nós. Por isso que está escrito no livro de Apocalipse, fala assim, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Então nós louvamos o Cordeiro, nós louvamos a Yahshua, porque Yahshua veio da tribo de Judá, da tribo de Ialda, saiu Yahshua. Então ele está falando, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos. E os filhos de teu pai, os filhos de Ial, os filhos de Ial, prostarão diante de você. Nós prostaramos diante de Yahshua, nós prostramos diante de Yahshua. Então aqui ele mostrou o pai
e mostrou o filho do Pai, que é Yaush, e esse é nosso irmão, o qual nós louvamos e prostramos diante dele. Heresia? Está caindo tudo por terra. Esses hereges, os caras só pregam heresias para trazer divisão. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos lá. Tinha nem que estar fazendo esse vídeo aqui, mas fui obrigado a fazer. Vou pegar do versículo, Romanos capítulo 8, versículo 29. É isso aí, que diz assim. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Então Yaush, ele era o unigênito do Eterno, ele era o único filho do Eterno, porque só ele tinha a natureza do Pai nele. A Escritura não fala que os anjos têm a natureza do Pai neles, mas a Escritura fala que Yaush tem a natureza do Pai, e ele transmitiu essa natureza para nós. Então Yaush era o filho unigênito. Ele morreu para se tornar o primogênito. O que é o primogênito? O filho mais velho. Então quando ele morreu, ele se tornou, e ressuscitou, ele se tornou o primogênito. Porque agora ele é o irmão mais velho. Ele tem os irmãos mais novos. Então ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Está entendendo? Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11. E vamos chegar lá no 13, onde os engraçadinhos falam. Vou ler o 13, que é onde eles falaram aqui, ó. E mais, porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com as crianças que o Criador me deu. Essa tradução aqui traduz, criança. E eles leem o versículo 13, os hereges leem o versículo 13, mas não leem o versículo 11. Olha o que o versículo 11 está dizendo. O versículo 11 está dizendo assim. O versículo 11. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de o chamar de irmãos. Aí, Yaush nos chama de irmão. Ele nos chama de irmãos. Ele não nos chama de filhos. Ele nos chama de irmãos, não de filhos. Ele está chamando nós de irmãos. Razão porque ele não se envergonha de nos chamar de irmão, não de filho. Agora vamos ver aqui. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Ele anunciou o nome do Eterno aos irmãos dele. Ele revelou o nome do Pai para nós que somos irmãos dele. Aonde está a referência disso aqui? Salmos 22, versículo 23. Se você for lá, vai estar falando essa mesma frase, que Yaush, ele nos chama de irmão e anunciou o nome do Eterno aos seus irmãos. Então, irmãos, nossa, é fraquinho demais essa heresia aí, ela é fácil demais de derrubar ela. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos do Criador. O Espírito do Eterno está no nosso Espírito para testificar que nós somos filhos do Criador. E o próprio Espírito de Yaush também está no nosso Espírito para levar nós a chamar o Eterno de Pai. Nós vamos ver isso daqui a pouco agora. Então vem, o 17, Romanos 8, 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros do Criador e co-herdeiros com o Mashiach. Nós somos co-herdeiros com Yaush. O que é co-herdeiros com Yaush? Nós somos herdeiros de tudo que o Eterno tem, junto com o filho dele, que é Yaush. Porque nós nos tornamos filhos como ele é filho. Então, ele sendo filho, nós também agora nos tornamos filhos. E junto com Yaush, nós herdamos as coisas do Pai. Por isso que o texto está dizendo. E nos tornamos co-herdeiro com Yaush. Está vendo aí, meus irmãos? Agora eu vou pegar aqui o versículo. Deixa eu pegar aqui o versículo 20 aqui, ó. Versículo 19. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos do Criador. Então nós somos filhos do Eterno e não filhos de Yaush. Vou pegar outra passagem aqui agora. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Criador, o estado de homem perfeito é a medida da estatura da plenitude de Yaush. Nessa tradução aqui vai dizer que nós devemos crescer ao ponto de chegar ao conhecimento exato do Filho do Criador. Pregar que Yaush é pai é chegar ao conhecimento de quem é o Filho do Criador? Não. O texto está dizendo chegar ao pleno conhecimento do Filho do Filho do Criador. Quando você conhece quem é Yaush, você sabe que Yaush é o filho de Yau. Se ele é o filho de Yau,
logicamente você sabe que ele não é seu pai, que ele é seu irmão, porque você também é filho de Ial. Ial tem vários filhos nessa terra, e o seu filho mais velho chama-se Ialcha. Você tem que chegar ao pleno conhecimento de quem é o filho de Ial, que Ialcha é o filho de Ial. E ele sendo filho, ele é o nosso irmão. Então se você prega que ele é o pai, você não chegou ao conhecimento de que ele é filho. Você não chegou ao conhecimento de que ele é filho. Por isso que lá no livro de quando ele foi emergido, lá no livro de Lucas, fala que a voz veio do céu e falou: este aí é o meu filho amado. Quem está falando? O pai. O pai está falando: aí meu filho aí, ó, ele é o filho, ele é meu filho, meu filho. Então você tem que chegar ao conhecimento de que Ialcha é filho e não pai. Irmãos, nossa, é tanta heresia que eu nunca vi uma coisa dessa, cara. Vamos lá, vou ler outra passagem aqui agora. Vou ler 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Antes de ler 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, eu quero ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Aqui diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamado. Há um só mestre, uma só fé, um só batismo. Há um só Criador e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos. Então, aqui ele está falando que tem um só corpo, que é o corpo do Mashiach. Um só Espírito, que é o Espírito do Eterno. Agora, um só Rei, Ialcha. Não estou falando que ele é pai, não. Um só mestre, Ialcha. Uma só fé, uma só imersão, um só Criador e Pai de todos, que está sobre todos e por meio de todos. Quem que é esse que é o Criador e Pai de todos? Ial. Então tem só um Pai que está acima de todos e em todos. Ial dos exércitos. Só tem um Pai. Ial dos exércitos. Não tem dois pais. Irmãos, não, para com isso. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Se bem que existem aqueles que são chamados deuses, quer nos céus, quer na terra. Para nós, para a igreja. Para nós, contudo, existe um só Criador, o Pai. Um só Criador, o Pai. Ele está falando que Ialcha é o Pai, né? Está falando que só tem um Criador, o Pai. De quem tudo procede, para quem caminhamos. E um só Rei, um só Mestre, Ialcha o Mashiach. Por quem tudo existe e para quem caminhamos para o Pai. Então, o Eterno é o único Pai. Ialcha é o nosso mestre, é o nosso irmão mais velho, é o nosso general, é o nosso governante, é o nosso rei. Mas ele não é o nosso Pai. O Pai é o Criador, aquele que criou tudo. Então ele é o Pai, aquele que gerou, ele que gerou tudo, ele que é o Pai. A pessoa não saber disso, não, meu, tem que voltar lá do zero, né? Até as denominações prega melhor que esses irmãos aí. Gálatas 3, versículo 26. Aqui diz assim: vós todos sois filhos do Criador pela fé em Ialcha. Está falando que nós é filho de Ialcha? Não. Nós somos filhos do Criador pela fé em Ialcha. Por meio de Ialcha nós nos tornamos filhos do Criador. Agora, ao versículo 4 agora. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou o Criador o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou o Criador aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Tá vendo? De modo que já não és escravo, mas filho. E és filho, e sendo filho, és também herdeiro, graças ao Criador. No Velho Testamento, as pessoas eram chamadas de servos, porque eles ainda não tinham sido tornados filhos do Criador por meio de Ialcha. Não tinham se tornado filhos do Criador por meio de Ialcha. Porque Ialcha, sendo filho do Criador, ele nos transmite o seu Espírito. E ele nos transmite o Espírito de filho. Aí nós nos tornamos filhos também. Nós nos tornamos filhos do Criador também, porque nós recebemos o Espírito do Filho. E nós recebemos o Espírito do Filho que clama: Abba, Pai. Ialcha está dentro de nós e ele nos leva a chamar o Eterno de Pai. Ialcha nos leva a chamar o Eterno de Pai. Ialcha não nos leva a chamar a ele de Pai. Então isso não é o Espírito do Filho que está em nós. Isso é o Espírito de um capiroto para lá. Porque o Espírito do Filho que está em nós, ele nos leva a chamar o Eterno de Abba, Pai.
Abba, Pai. Abba significa Pai. Pai, Pai. Por isso que ele falou lá, quando vocês for orar, vocês oram assim. Pai, Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra. Então o Espírito do Filho que está em nós clama, Abba, Pai. Oh, heresia fácil de derrubar essa. Não tem uma heresia mais fácil que derrubar essa, não. Nós recebemos o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Não é? O Espírito do Filho não nos leva a chamar o Filho de Pai, nos leva a chamar a Ial de Pai. 2 Coríntios, capítulo 6, vou pegar do versículo 17 em diante. Diz assim, portanto, saí do meio de tal gente e afastai-vos, diz Ial. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz Ial, o Todo-Poderoso. Vocês serão para mim filhos e filhas. Então, as mulheres são filhas de quem? De Ial? Não, de Ial. Os homens são filhos de Ial? Não, de Ial. Tanto as mulheres quanto os homens hoje são filhos de Ial, não de Ial. Está caindo por terra, né? Vamos ler agora Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8. Em Hebreus 12, versículo 7 e 8 diz assim, é para a vossa correção que sofreis, e o Criador vos trata como filho, Ial, o Criador vos trata como filho. Qual é com efeito o filho cujo pai não corrige? Está mostrando que ele é pai, tá vendo? Ó, cujo pai não corrige? Se estáis privado da correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filho. Aqui está dizendo que se o Eterno não disciplina você e não te corrige, é porque você é um bastardo. O que é bastardo? Você não é filho dele. Então o pai corrige o filho. O Eterno nos disciplina, ele nos corrige, mostrando que ele é o nosso pai. E ele tem direito de nos corrigir porque nós somos os seus filhos. Agora vou ler o último versículo, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 diz assim, o vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu criador, e ele será meu filho. O vencedor vai ser filho de Ial e não de Ialcha. O vencedor, ele vai ser filho do Todo-Poderoso, Ial, e não de Ialcha. Ialcha vai ser o nosso irmão, já é o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos. Ial, o Todo-Poderoso, é o nosso pai. É isso que o texto está dizendo. Então, meus irmãos, admoesta o herege uma ou duas vezes. Se ele não se arrepender, abandona ele, porque ele já está condenado. E está condenado todos aqueles que estão seguindo ele. Todos eles estão caminhando para a perdição. Já estão caminhando para a perdição. Então essa palavra que eu tenho do Eterno, deixa ela aqui para os irmãos. Fica na graça, fica na